Vamos iniciar a nossa correção do quarto simulado do Tropa Treinamento. Vem comigo. Questão 1. Dois espelhos perpendiculares entre si estão posicionados em paredes verticais de um shopping. Mônica move-se entre eles na direção de Pedro, que está sentado no banco. Também entre os espelhos, como mostrado na figura vista do alto. Pedro observa as três imagens de Mônica através dos espelhos, das regiões R1, R2 e R3. O sentido do movimento de Mônica observado por Pedro na região R2 é representado pela seta. É só lembrar a simetria, né? O movimento, né? Mas também com a simetria, sabendo que a mesma distância do objeto ao espelho, a imagem também está. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: o que a Mônica faz? Bom, independentemente onde ela está na imagem lá, a Mônica faz isso, ó. Faz esse movimento, indo em direção ao Pedro, certo? Isso é o que ela faz. Agora vamos colocar as imagens dela fazendo esse mesmo movimento. Vamos, por exemplo, dar uma olhada na referência daquele espelho 1 ali, né? Vamos supor que a Mônica, nesse caso, esteja então aqui, ó. Por simetria, né? É a mesma distância que tem que estar do espelho, o objeto Mônica, a imagem também está. E o Pedro tem que estar lá em cima, ó. É tudo a simetria, né? Você tá ligado que eu tô fazendo? Depois eu vou apagar para ficar menos pesado, ó. Tô fazendo assim, ó, simetria, ó. Tá? Ou seja, essa distância é igual a essa, né? Assim como também fiz com a Mônica, já vou apagar, quer ver? Com a Mônica aqui, ó. Né? Essa distância do objeto ao espelho é igual a essa, da imagem ao espelho, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Tirar ali. Show. Então agora vamos fazer também o mesmo movimento, né? Que o objeto por simetria, olha só então, que se for em relação ao espelho 2, ao espelho 1, perdão, seria esse movimento, tá certo? Vamos então colocar a Mônica agora em relação a um referencial 3, tá? Por simetria, a Mônica está aqui, ó, não é mesmo? E o Pedro? O Pedro está aqui, ó. Pela mesma razão que eu fiz da simetria, né? Quer dar uma olhadinha? Isso aqui, ó. Essa distância aqui, né? Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Tudo bem? Assim como também aqui, como você tem essa distância aqui, ó. Essa aqui é igual a essa. Tá? Tudo bem? Então, só para você recordar a simetria, tá bom, pessoal? Então, agora você novamente faz o movimento. O movimento que a Mônica faz. A Mônica faz assim, ó. Indo em direção ao Pedro. Se fosse relacionado à referência 2. Tudo bem? Tá ok? Então agora nós vamos fazer a interposição agora na imagem da referência 2. Tanto faz, você pode pegar do ponto de vista da referência 1, que está aqui, ou da referência 2, né? Da referência 1 ou da referência 3. Vamos colocar aqui então a Mônica aqui, ó. Olha a Mônica aqui. Isso vale tanto para a referência 1, né? Referência, qual é o seu número? Referência 3 e referência 1, a mesma coisa, né? E também o objeto aqui, ó. Que seria o Pedro. Tá vendo? Tanto faz pela referência. Ou você olha essa referência aqui, que dá certo, né? Por simetria, ou essa referência aqui. Ou também essa referência aqui, por simetria, ou essa referência aqui. Sempre está dando certo, né? Tudo bem? Então você apenas agora vai o quê? Vai fazer um movimento, né? Na qual a Mônica vai em direção ao Pedro. Pronto. Essa seria então a resposta. Por que, professor? Essa seria a resposta, né? Pessoal, porque ele quer em relação a esse aqui, em relação à referência 2. Você tem aqui, ó, fechadinho aqui, ó. Essa seria a resposta. Tudo bem? Então, a alternativa certa para essa questão, né? Alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Vamos então agora para a questão 2.
Um gás ideal sofre uma expansão isotérmica seguida de uma compressão adiabática. A variação total da energia interna do gás poderia ser nula se, entre as opções abaixo, a transformação seguinte fosse uma, A, compressão isocórica, B, expansão isocórica, C, expansão isobárica, D, compressão isobárica. Bom, é muito interessante esse tipo de questão, que essas questões, né, envolvem termodinâmica, tem a ver com as palavrinhas, os verbetes, né, comprimir, expandir, né, realizar, receber, né? Então, tem muita coisinha aqui interessante aqui, ó. Primeiro, nós temos essa ideia aqui, primeiro, de expansão isotérmica. Vamos ver o que é isso, né? Depois ele falou compressão adiabática, né? E ele está perguntando sobre a variação total da energia do gás poderia ser nula se agora, depois dessas duas iniciais transformações, acontecesse qual? O que é interessante você saber, que é mais fácil, é você simplesmente colocar a ideia que ele está falando no eixo PV, pessoal. Fica bem legal, tá? PV aqui. Tá? Aqui, V, estou na frente, mas você está vendo V de volume, né? No eixo aqui, ó, tá? E aqui, P de pressão. Tá bom? Tudo bem? Você pensa aquela sequência do ciclo de Carnot, por exemplo, né? Bom, o que nós temos aqui a ideia, né? Nós temos, por exemplo, a primeira ele falou uma expansão isotérmica. Então, quando você pensa numa expansão isotérmica, você vê aquela curva um pouco mais deitadinha, né? Vou fazer uma melhor, ficou feia, né? Vou fazer assim, ó. Tá? Essa também feia, vou até eu acertar aqui. Tá bom. Essa seria uma curva isotérmica. Como ele foi expansão, primeira coisa que ele fala expansão, o volume aumenta, pessoal, né? Então vamos supor que a corpinho, o gás, o estado inicial do gás seja aqui, A. Tá? Ele falou a palavra expansão. Expansão. Então, primeira coisa, o volume aumenta. Tá? Depois ele também falou isotérmica. Temperatura é constante. Tudo bem? Então a expansão vamos ter que aumentar. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui é uma expansão isotérmica. O volume aumentou e a temperatura é constante. Então ele foi de A para B. Vamos colocar aqui B. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Depois que ele falou que é uma compressão adiabática. A adiabática é mais em pezinha, né? A adiabática é mais em pezinha. Vamos colocar então uma curvinha mais em pezinha, né? A adiabática é mais assim, ó. Ficou feio. Né? Ela é mais em pezinho. Tá feio ainda. Então vamos lá. Essa, no caso, seria a mais, lembra, a mais deitadinha, a isotérmica, mais em pezinha, adiabática. Ele falou que houve uma compressão adiabática. Compressão. Se é uma compressão adiabática, vamos lá. Compressão. Se é uma compressão, o volume diminui. Adiabática, o Q é igual a zero. Então, compressão, vamos ter que diminuir. Então, vamos lá, vamos diminuir o volume. Ó. Tá vendo? O volume está diminuindo, está indo aqui para a esquerda, tá vendo aqui? Está diminuindo, né? Bom, então vamos colocar ali. Tá, então, professor, vamos supor isso, então ele chega no ponto, no estágio C. Tá? Tá. Então, aconteceu isso. Aí ele pergunta o seguinte, o que tem que acontecer, como é possível transformação para que o ΔU seja zero? A pegadinha é só. ΔU total seja zero.
ou você analisa que ele fecha o ciclo, né, saindo realmente de onde ele chegou, ou não necessariamente, ele pode apenas depois chegar para uma mesma isotérmica, ele saiu daquela AB. Se você fizer alguma coisinha para ele tocar novamente na AB, ele volta a ter a temperatura constante, a temperatura inicial igual a final, né? Se o ΔT igual a zero, você tem que saber que o ΔT, porque o ΔU depende exclusivamente da temperatura, também é igual a zero. Então você pode colocar aqui temperatura final tende a ser igual a temperatura inicial. Então vamos ver as situações que ele colocou. Não necessariamente a gente colocou ali, né, o C e o A no mesmo nível, mas só para você entender as possibilidades. Primeiro, compressão isocórica, você pode cortar, pessoal, porque comprimir isocórica, volume constante. Como é que você vai comprimir? Comprimir, você já diminui o volume. Isocórica é volume constante. Mas diminui o volume constante. Decida. O outro é expansão isocórica. Mesma coisa, expansão, o volume aumenta. Ele falou que é isocórica é volume constante. Então, nenhuma das duas. Ou você pensa em fazer uma expansão isobárica, a pressão constante, e você expande. Se você sai do C por uma expansão isobárica, pressão constante, você pensa em fazer isso, ir para lá. Ó. Por quê? Uma expansão, porque na expansão o volume aumenta. Mas se você ir para a direita, você não vai fechar o ciclo tocando pelo menos nessa isotérmica aqui. Então não é legal uma expansão. Mas olha D, compressão isobárica. Bom, se você faz uma compressão isobárica, opa, que ideia legal. Por que, professor, isso é isobárica? A pressão é constante, ó. Porque numa compressão isobárica, duas coisas acontecem. O volume diminui e a pressão é constante. Você viu o que aconteceu aqui do B e foi para o A, o volume diminui? Se olhando para cá, ó, né, da direita para a esquerda, o volume diminui, né? Então, galerinha, a mais correta, a mais aceitável para esse tipo de questão, bem interessante. Alternativa certa. Alternativa D. Tudo bem? Porque ele volta a fechar e volta a tocar novamente na isotérmica. Não precisava ser necessariamente tocar em A. Ele poderia tocar em outro qualquer ponto. Então, né, o C poderia estar um pouco mais abaixo, mas ele comprimindo isobaricamente, ó, ele tocaria aqui ou aqui ou aqui. Ele poderia tocar, sair daqui, por exemplo, e tocar até aqui, mas ele chegando, tocando no amarelo aí, nem em qualquer parte, não necessariamente em A. Tá bom, pessoal? Então, alternativa certa, alternativa D. Vamos para o próximo. O gráfico a seguir representa o ciclo ABCDA de um sistema termodinâmico hipotético, né? Estou me ajeitando aqui que eu quebrei a fibra, então eu tenho que dar uma ajeitada aqui, tem a perna aqui, né? Para ficar um pouco mais agradável para mim, que tá doendo aqui ainda, né? Não tirei o gesso, a bota, né? Mas vamos lá. Bom, o gráfico a seguir representa um ciclo ABCDA de um sistema termodinâmico hipotético, certo? No diagrama pressão-volume. Quanto à energia interna do gás, é correto afirmar que, bom, você tem pressão em função do volume, né? Tá. Vamos analisar cada caso, pessoal, tá bom? Então, item A. Na transformação AB, a energia do gás diminui. Transformação AB. Bom, primeiro nós temos transformação AB. Aqui está o ponto A. Aqui está o ponto B. Como é que você sabe se a energia interna aumenta ou diminui? Bom, primeiro a ideia é, quanto mais afastado do eixo PV, a ideia é você ter uma temperatura maior. E a temperatura maior, a energia aumenta, né? Ele falou que nesse caso a energia diminui. Grande probabilidade disso aí está errado, né? Mas olha só, pessoal. Primeiro vamos achar, para saber se ela aumenta ou diminui, vamos achar a energia interna em A. Que a formulazinha é 3 meios, considerando um gás monoatômico, né? 3 meios de PaVa. Tá? Então vamos lá. 3 dividido por 2 vezes pressão. Só olhar ali, ó, 30 vezes 10 a quinta, vezes volume, que está embaixo ali, pessoal, ali, ó, o volume A é 2 metros cúbicos, é isso? Ó, peguei aqui, ó, peguei pressão e peguei o volume A, tá bom? Tudo bem? Vou até apagar para depois não atrapalhar, fica muito pesado o desenho. Bom, nesse caso, então, você vê a resposta aqui, qual a energia interna em A?
Bom, você faz 3 vezes 30 dá 90. 90 vezes 2 dá 180. Né? 180 por 2, né, que você divide depois, dá 90. Então fica 90 vezes 10 à quinta joules. Essa é a energia interna em A. Tá bom? Vamos achar a energia interna em B, que também coloca 3 meios de PBVB. Tudo bem? Então fica 3 meios. Pressão B, pela mesma razão, é a mesma, né? Pressão B é igual de A, que é isobárica ali, ó. Então é 30, coloca 30. Vezes 10, a quinta Pascal lá em cima, né? Vezes o volume B. Volume B, só olhar aqui, ó, o volume B aqui, ó. Né? 5, tá bom? Então você vai colocar ali 5. Bom, a continha 3 vezes 30 dá 90 vezes 5. 90 vezes 5, 450. 450 sobre 2, 225. Então aqui dá 225. 225 vezes 10 à quinta joules. Então o pessoal reparou que o B é maior que o A. Né? Então quer dizer que a energia, então aconteceu o que? De A para B aumentou, tá certo? Ele falou que a energia diminui. Então você descarta A, tá bom? Então essa aqui nós vamos fazer a alternativa A. Entenderam? Alternativa B. Os meus alunos, eu falo que quanto mais distante do eixo PV, maior a isotérmica, né? Maior a temperatura, maior a energia interna. Então tem aluno que bateu o olho aí, sabe que de A para B está na cara que a energia interna de B é maior, está mais afastado porque é maior temperatura. Porém, fiz com cálculo para poder provar, tá bom? B. Na transformação BC, a energia interna do gás aumenta na transformação BC. Mesma coisa, ó. Você tem o B, o U de B, não tem? Vamos achar então o U de C? O U de C. 3 meios de PCVC. 3 meios, agora é legal achar o U de C, né? Para ficar em dúvida. PC, agora é 10, né? A pressão aqui em si, ó. Né? Pressão em si agora, tá bom? Já o volume aqui, ó. 7, tá bom? Então fica pressão 10 vezes 10 à quinta. Opa, vou colocar aqui, branquinho. 10 vezes 10 à quinta vezes 7. Isso aqui vai te dar um valor 330, 210, né? 210 sobre 5, 210 sobre 5, 105. 105 vezes 10 à quinta joules. Compare com o B, que é 225, né? Então, a energia interna de C é menor que a energia interna de B. Quer dizer que a energia interna de B para C diminui, né? E o que ele falou? Aumenta. Falso. Vamos para a próxima. C. A energia interna do gás em A e em C é a mesma. Não, pessoal. Se você analisar ali, com a energia interna em A, 90 vezes 10 aqui. A energia interna em C, 105. Então, a B, a C também é falsa, tá bom? Não é a mesma. A energia interna de A é maior. Bom, é menor, desculpa. Bom, agora nós vamos fazer a D, que a D já mataria a questão. Então, a C também é falsa, né? Então, tudo aqui é falso. 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 Então, agora vamos para D. Constatar o que ele falou, o seguinte: se começasse de baixo para cima, você ficaria mais fácil, faria questão rápida, né? Aqui B. O gás realiza o ciclo ABCDA, fechou o ciclo, né? Ao retornar em A, o gás terá a mesma energia interna inicial, claro, porque de A, B, C, D, A, você completou o ciclo. Então, o que seria o delta U do ciclo? Delta U do ciclo. Delta U é o final menos o inicial. É. Então, nesse caso, né, o final é igual ao U de A. E o inicial é o próprio U de A.
Então a energia permaneceu o quê? Constante, terá a mesma energia final, inicial. Nesse caso, fechou o ciclo, o ΔU do ciclo é zero, mas a energia interna permaneceu depois, o inicial foi igual ao final, foi constante, não mudou, é a mesma, tá bom? Então a alternativa certa aí, a alternativa D. Vamos pro próximo. Na figura E representa uma superfície esférica refletora nas duas faces. C é o centro de curvatura, F seu foco principal e V o seu vértice. Diante de sua face côncava colocou-se um objeto real O1. E diante de sua face convexa colocou-se um objeto O2. Considerando que a superfície refletora E obedece às condições de nitidez de Gauss e que P'1 e P'2 são as abscissas das imagens de O1 e O2, respectivamente o valor da razão P'1 e P'2. Legal, você vai separado, né? Você tem ao mesmo tempo um exercício com dois tipos de espelhos. Para o O1 ele é côncavo, para o O2 ele é convexo, né? Para o O2 está voltado à parte externa, né? O O2 está vendo de frente, já que no caso o O1 está vendo o lado côncavo, né? Bom, vamos fazer então, aproveitando que ele colocou vermelhinho e azulzinho, então vermelhinho, eu vou analisar aqui primeiro, né? Côncavo. Bem, vamos lá. O que nós temos aí? Né? O espelho côncavo, quem está olhando aqui, ó, a parte aí, refletora está na parte interna, né? Então o espelho é côncavo, tá? Então vamos lá. Primeiro, no vermelhinho côncavo, o que você tem? P. P é a distância do objeto do espelho, ó. D, né? Essa distância aqui toda, ó. Ó. Tudo bem? Isso é amarelo que eu vou apagar aqui, tá bom? Bom, então seria D. Então o P vai ser no côncavo 3D. Tá? Quanto que é o F? Distância focal. Só você olhar ali, do foco ao espelho, ao vértice. D. Tá vendo? Vamos achar então o P', né? P', que ele chamou de P'1. Vamos jogar lá. Vamos lá, formulazinha. Uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha, né? Tudo bem? Petalinha 1, né? Bom, então vamos lá. Você vai jogar 1 sobre D é igual a 1 sobre 3D mais 1 sobre P'1. Vou chamar a atenção de vocês que primeiro o espelho é côncavo, então o foco é positivo, tá? Então coloquei mais D, tá bom? Joia. Então vamos isolar, fica 1 sobre P'1 é igual a 1 sobre D menos 1 sobre 3D, tá? Fica 1 sobre P'1 é igual. Você pode achar o mínimo ali, né? Mínimo entre 3D e D dá 3D. 3D por D dá 3 vezes 1, 3. Menos 3D por D dá 1 vezes 1. Então, multiplicando em x ali, invertendo, né? Você vai ter que P'1 é igual, né? 3 meios de D. Tudo bem? Tranquilo? Guarda para você isso aqui, ó. Tá? Tudo bem? Tá. Vamos fazer a mesma coisa, a mesma ideia, tá? Agora, para um outro espelho. O espelho agora vai ser convexo. Em relação agora a esse objeto 2, tá bom? Então eu estou olhando o espelho aqui, ó. Lá de fora aqui, ó. Estou olhando aqui a parte refletora, a parte lisa está aqui agora, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar os dados. Quanto que é o P? Igualzinho que eu fiz no outro ali, no côncavo. O P. P é D também. Foco.
continua o mesmo, né? D. Só que agora o espelho é convexo. Menos D. Foco é negativo. Tudo bem? Certo. Então, vamos achar aqui o P'2. Tá? Vamos lá. Vamos lá. 1 sobre F. É 1 sobre P. Mais 1 sobre P'2. Então fica 1 sobre D, D negativo, então fica menos 1 sobre D é igual a 1 sobre D mais 1 sobre P'2, tá bom? Então vamos isolar? Fica 1 sobre P'2 é igual, né? O isolar fica menos 1 sobre D, que já estava ali, vou passar o 1 sobre D para lá negativo, menos 1 sobre D. Tá? Matemática ali. Então fica 1 sobre P'2 é igual, né? O mínimo ali é D, você coloca D. D sobre D dá 1 vezes menos 1, então fica menos 1, menos 1. Tá? E você vai multiplicar em x ali, isolando P'2. P'2 vai ficar igual a quanto? Menos D dividido por 2. Que é menos 1, né? Menos 2. Tudo bem, pessoal? Letrinha, né? Boazinha, né? Questão boa, assim. Bom, ele quer saber quanto que é o P'1 sobre o P'2. Tá vendo a pergunta dele aqui, ó? Olha o que ele quer. A relação de P'1 com P'2, tá bom? Então, sobrou espaço aqui, ó. P'1 sobre P'2, que ele quer, é igual. Você vai jogar ali. P'1, se nós não achamos, 3 sobre 2D. Certo? E o outro, menos D sobre 2. E aí, galerinha? D você corta com D. 2 você corta com 2. Então, aqui nós temos a nossa relação final, né? De P'1 sobre P'2 menos 3. Certo? Sobrou ali, né? Questãozinha que envolve uma questão, envolve letrinhas, né? Envolve dois tipos de espelho, o espelho côncavo e o espelho convexo, tá bom? Espero que você tenha entendido. Alternativa certa, alternativa A. Vamos pro próximo. Tomar uma aguinha. Em uma aula de laboratório de física, utilizando seu arranjo experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração de um material sintético chamado poliestireno. Nessa experiência, a radiação eletromagnética proveniente de um gerador de micro-ondas propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados de um bloco de poliestireno, cuja seção reta é um triângulo retângulo que tem um dos ângulos medindo 25 graus, conforme a figura. Um detector de micro-ondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco, propaga-se no ar em direção que forma um ângulo de 15 graus com a de incidência. A partir desse resultado, conclui-se que o índice de refração do poliestireno em relação ao ar para essa micro-onda é aproximadamente, foi dado o N do ar, seno de 15, seno de 25, seno de 40. Interessante, né? Bom, então, galera, vamos dar uma olhadinha aqui. O formato que eu vou pegar para você aqui, ó. Vou esticar para você aqui, tá? Então, nós ficamos aqui com esse prisma, vamos dizer assim, né? Bom, primeira coisa, o raio incidente, não sei se você está reparando ali, pessoal, ele chegou de maneira perpendicular e não teve desvio, né? Tudo bem?
porque ele já está sobre a normal, tá bom? Ó. Tá ok? Só que quando chega aqui, você tem uma normal aqui, não tem? Tem normal aqui, não tem? Tem. Aí o que ele fez? Ele continuou. Fez isso, ó. Tá? Tudo bem? Tá legal. Bom, aí vamos pegar algumas coisinhas interessantes que foi dada aí no exercício, né? Bom, foi dado aqui 25 graus. Né? Aqui é 90 graus. Vamos colocar aqui, por exemplo, triângulo A, B, C. Bom, claro que num triângulo retângulo, né? Um triângulo, não digo retângulo, num triângulo, você sabe que a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Então, esse ângulozinho que eu anotei ali seria o que está faltando para 180, não é mesmo? Então, 90 mais 25 dá quanto? Dá 115. Para 180, 115 para 180, 75, correto? Tudo bem? Então, isso aqui vale 75 graus. Porém, como nós estamos analisando, e nós vamos ver Snell depois, né? Você tem que saber que quando você incide naquela normal, né? Tem que ficar esperto no desenho, né, pessoal? Você tem o seguinte ângulo a pegar. Você tem esse aqui, ó. Esse aqui é o famoso... Opa, tá azul, né? Já. Então, vou colocar amarelinho. Esse dá certo? Dá. Esse amarelinho aqui, né? Você está sabendo que aquela tracejada normal toca aquela superfície do lado oposto ali da face hipotenusa com ângulo de 90 graus. Então, aqui só pode ser o que falta para dar 90, né? Já tem 75. Então, aqui é 25 graus. Tudo bem? Sabendo que tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é 90, né? Então, já tem 75, tá bom? Tudo bem? Tá legal. Bom, aí nós estamos nos preparando para fazer o quê? Para jogar o quê? Para jogar Snell, né? Mas nós também temos que ter, no caso, o nosso ângulo de refração, que seria esse aqui, ó. Vou até fazer exagerado aqui, ó. Esse é o R. Porque o I nós já temos ali, ó. Quanto que é o I? Acabei de achar com você, que é o raio incidente faz com a normal. 25 graus. Tá vendo ali, ó? Né? Bom, para achar esse R, pensa que no desenho é o seguinte, no desenho foi dado para você a continuação aqui, ó. Cheio de detalhezinhos, né? Você não pode cair nessa armadilha, não. E foi dado para você esse ângulo aqui pequenininho, aqui, ó. Inofensivo, aqui, ó. Esse aqui, vou até fazer para ficar maior aqui um pouquinho. Que é quanto? 15 graus. Certo? Tudo bem? Tá certo, professor. Mas, você quer tudo, ó. É o R lá, envolve o 15. Mas esse ângulo aqui, que nós estamos aqui, ó. Não é igual a esse? Que são opostos pelo vértice. Então aqui também é 25, professor. É. Tá certo, galerinha? Então você viu que você acabou de achar o R para mim, então? O R vai ser quanto? Vai ser a soma de 25 mais 15. Nossa, professor, tem que ter cuidado com o desenho para interpretar, né? É por isso que a gente treina, né, pessoal? Tropa treinamento. Então aqui é 40 graus. Tudo bem? Então, pessoal, agora é sem medo. Joga Snell e acabou o exercício. Tá bom? Bom, vamos jogar Snell, então. Aqui eu tenho a lâmina, né? Ele fala que é uma seção. Né? O que ele quer saber? Unha de fração do poliestireno. Vou colocar aqui P de poliestireno. Pensa no prisma já, né? P. E aqui vou colocar o ar. Tá? Então, nós vamos fazer o Snell em C. Aquele ponto C ali de prisma para o ar, tá bom? Então, joga Snell, pessoal, para a gente terminar a questão, tá? Então fica assim, Snell. Vamos nessa. Então fica N do poliestireno vezes seno de incidência
que é 25 graus, igual N do ar vezes seno de refração, 40 graus. Vou colocar meu pé agora aqui para relaxar. Tudo bem? Então agora joga N do prisma ele quer. Seno de 25, foi dado ali, ó, 0,4. É igual N do ar 1 vezes seno de 40, foi dado 0,6. Tudo bem? Então, N do prisma, para a gente terminar, vai ficar 0,6 dividido por 0,4. Se você multiplica por 10, fica 6 sobre 4. 6 sobre 4. Quando você divide, né, você pode cancelar por 2, dá 3 sobre 2, metade de 3, 1,5. Tudo bem, galerinha? Boa questão, bem elaborada, né, pessoal? Tem que saber um pouquinho das continhas ali, da noção, né? Então, alternativa C, alternativa B, tá bom? Vamos pro próximo. A figura mostra uma pessoa com massa de 60 kg que desliza sem atrito do alto de um tobogã de 7,2 metros de altura, ponto A, acoplando-se a um carrinho com massa de 120 kg que se encontra em repouso no ponto B. A partir desse instante, a pessoa e o carrinho movem-se juntos na água até parar. Considere que a força de atrito entre o carrinho e a água é constante e o coeficiente de atrito dinâmico é 0,10. A aceleração gravitacional local é 10 metros por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que a distância percorrida na água pelo conjunto pessoa e carrinho até parar vale, legal, né? Desce no toboágua, né? Aqui tem um carrinho, ela desce no toboágua, acopla no carrinho e eles vão até parar devido ao atrito d'água sobre a base do carro, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, e é bem interessante essa questão, é saber que você vai ter colisão, você vai ter conservação da quantidade de movimento, né? No início ali, quando vai bater, é interessante você saber qual a velocidade que a pessoa vai chegar até o carrinho. Depois é interessante saber qual a velocidade que o carrinho e a pessoa sai inicialmente dali. Então vamos com calma aqui separar o nosso estudo, tá? Questão bem legal, envolve aí conservação da quantidade de movimento, né? Conservação da energia, tá? Então nós vamos analisar primeiro de A para B, de A até B. O que nós vamos analisar de A para B? Nós vamos analisar a conservação da energia. Não houve perda, né? No trampolim ali, no toboágua, não há atrito, né? Então eu posso falar que a energia mecânica final, que é a energia mecânica em B, é igual à energia mecânica inicial, que é a energia mecânica em A. Tudo bem? Bom, ele falou que a pessoa parte do repouso. Então, lá em cima não tem velocidade, né? E também embaixo não tem altura, porque eu vou colocar aqui um nível zero para nós aqui, ó. Vai ser o zero ali, né? Então, como a velocidade em A é igual a zero, que a pessoa parte do repouso, lá em cima não tem energia cinética. Como em B não há altura, lá embaixo não tem energia potencial, tá bom? Você sabe que a energia mecânica é a soma das energias potenciais, elásticas, gravitacionais, mais cinética, né? Então, já vou dando para você o spoiler aqui, o seguinte: energia mecânica em B só vai ter energia cinética, só vai ter velocidade. Então, fica energia cinética B igual, né, a energia mecânica A, que só vai ter energia lá em cima, só potencial, tá? Agora você vai abrir a formulazinha, pessoal. Qual é a formulazinha mesmo da energia cinética? M vezes V ao quadrado dividido por 2, né? Igual mgh, certo? Bom, a massa você corta. Então nós vamos falar que a velocidade ao quadrado é igual 2gh. Então fica velocidade ao quadrado é igual 2 vezes 10 e a altura, que é 7,2, foi dado,
Essa continha aqui vai dar 144. Você vai ter um V igual raiz quadrada de 144. Velocidade que chegou em B igual a 12 metros por segundo. Tá? Tudo bem? Essa é a velocidade do garoto ali, da garota, tá bom? Tá joia. Bom, aí nós vamos analisar agora a colisão, né? A colisão, um agrupamento ali na junção de A e B, tá? Então, nós vamos ver ali um sistema isolado, vamos colocar colisão sim, porque vai bater, né? Colisão, vai acoplar, né, a pessoa no carrinho ali, no carrinho de baixo. Colisão. Então, você pode colocar aqui quantidade de movimento final, conservação da quantidade de movimento, né, é igual à quantidade de movimento inicial, tá? No final, não é a pessoa mais o barquinho ali, que vão juntos, grudados, colisão inelástica, né? Então, você pode colocar massa vezes a velocidade, colocar a velinha, velocidade de saída dos dois, né? Isso aqui vai ser a massa total, tá? MT, massa total. É igual. Agora, no início, quem vai bater ali? Só a pessoa. Então, a quantidade de movimento é M vezes V, então fica massa da pessoa vezes o V que nós achamos ali anteriormente, que é a velocidade que ele vai chegar em B, tá bom? Massa total seria 60 mais 120. Então, posso colocar aqui já direto 180, que os dois vão estar grudados, né? Vezes velinha, que é a velocidade de saída do conjunto, na água ali. Massa da pessoa, 60 vezes a velocidade que nós achamos ali, 12. Tá? Então, velinha vai ser igual, né? Você pode cancelar aqui se você quiser, para ficar mais fácil, ó. Aqui dá 3, né? Então, divide, né? 12 por 3. Então, você vai ter que a velocidade de saída do conjunto, pessoa e o carrinho ali na água, é de 4 metros por segundo. Tá bom? Tá joia. Bom, agora, pessoal, ele quer saber qual a distância até parar. Aí eu pergunto, foi dado tempo? Não. Quer tempo? Não. Então é move, né? Então você vai colocar vovô ao quadrado igual a vovô ao quadrado somado 2 amorzinhos são. Ficou ali pequenininho, né? Nem olhei, fica aqui escrevendo aqui. Galera, mas você vai ver que nós vamos ter uma dificuldade agora no finalzinho, ó. V ao quadrado é igual V0 ao quadrado mais 2 vezes a ΔS. Não esqueça que aqui é o ΔS, tá? Nós não temos aceleração. Não temos aceleração para jogar ali. A velocidade final é 0, que ele para. A velocidade V0 é o V', que é o conjunto sai inicialmente, né? Então, galerinha, eu tenho que jogar ali, né? Na água, a força resultante é massa vezes a aceleração, tá? Qual é a única força resultante? Que quando ele bate na água, o carrinho, né? A pessoa, a copa no carrinho, eles vão. É o atrito da água no barco, né? Então só vai entrar aqui quem? Força resultante. É o próprio atrito. É uma força que se opõe aqui ao movimento, né? Vou até colocar aqui, ó. Você é uma força aqui contra, aqui, ó. É uma força contra o movimento. É o famoso FAT. Tá bom? Só isso. Então fica FAT. Então o FAT ficou com a fama, né? Ó. FAT, fama. F igual a M vezes A. Tá bom? Só que o que é FAT? Mi vezes A normal. Mi vezes A normal. Mas o que é normal? Você tem o peso da pessoa normal para cima, então normal é o próprio peso do conjunto, né? Então fica o peso, que é igual a M vezes A. Vou colocar em módulo aqui já. Então fica Mi vezes, o que é peso? M vezes G. M vezes A. Você cancela. Então, quanto vai dar o A? A vai ser igual a Mi vezes G. Tá bom? Então, vamos achar o A aqui, ó. Ficou meio, vamos ficar desse lado. A,
feio esse A aqui. A é igual mi 0,10 ou 0,9 vezes G, que é 10. Tá? Então, você tem um A aqui de quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Agora eu prometo que você termina o exercício. Bem feitinha a questão, né? Então, velocidade final. O atrito chegou para parar. Então, aqui fica 0. 0 ao quadrado. Velocidade inicial do conjunto que nós achamos ali, ó, 4. Então, fica 4 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Nós achamos o módulo ali, viu, pessoal? Porque está freando, né? ΔS, eu vou chamar de ΔS mesmo. E que é, professor? Na realidade, nós achamos aqui o módulo da aceleração, né? Porque a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento. Então, certo seria desde aqui, seria aqui menos, né? Então, aqui é menos, tá bom? Então, achei o módulo é igual, mas lá eu coloco negativo, tá? Então, 2 vezes menos 1 vezes ΔS dá 2 ΔS. Vai para lá? Então, fica 2 ΔS. 2 ΔS é igual a 4 ao quadrado, pessoal, dá 16. Então, ΔS vai igual a 8 metros. Professor, essa questãozinha foi cheia de detalhezinhos, né? Estamos treinando, né, pessoal? Para que você não possa ser surpreendido na prova. Tá bom? Então, a alternativa certa dessa questão, alternativa certa, alternativa B. Próxima questão. Numa competição de salto em esqui, diz que o movimento do saltador é composto por 2 fases diferentes. Uma em que, partindo do repouso, desliza sobre uma pista de neve para ganhar velocidade, e uma outra parte relacionada com o salto. Suponha que um saltador de esqui deixa a pista de esqui com uma velocidade horizontal de módulo 25 metros por segundo, como representado na figura abaixo, que a inclinação do terreno relativamente à saída da pista é de 35 graus, tá ali, indesprezíveis e despreza as forças dissipativas. O intervalo de tempo que o esquiador permanece nela, né? Permanece no ar, perdão, no trecho BC. Tá bom, galerinha? Boa, né? Bom, para não ficar muito pesadinho, para você entender perfeitamente, vamos colocar aqui, para você entender aqui, ó. Você tem essa pista aqui. O saltador vem. Ele salta aqui. Com esqui. Chega aqui, né? E aí faz isso aqui. Tá? Certo? Bom, a primeira coisa que você tem aqui é essa velocidade aqui, ó. Horizontal, né? Você tem V0, 25 metros por segundo. Tá? Ele falou que a altura aqui é Y1. Ele falou que a altura aqui, a distância percorrida na horizontal é X1. Tá? Tudo bem? Certo. E ele deu esse ângulo aqui, ó. Mas como você sabe que paralelo, esse ângulo é igual, esse ângulo é igual a esse aqui. Chique. Aqui é quanto? 35 graus, isso? Isso. 35 graus. Então, eu vou colocar aqui 35. Ó. Tudo bem? Tranquilo? Bom, ele quer saber quanto tempo ele fica. Galerinha, a primeira coisa é lançamento horizontal. Então você tem duas opções de estudo, tanto no eixo X como no eixo Y, eu vou ter que usar os dois, tá bom? Então vamos dizer assim, eixo X, você tem um movimento retilíneo uniforme. Estudamos isso bastante nas listas, lembra? Então você vai, seu sorvete deu dovete. Então fica D igual V0 vezes T. O D ele chamou de X1. Então fica X1 igual 25T.
deixa essa expressão guardadinha aqui. Deixa ela aqui. Tá bom? Tudo bem? Bom, agora nós vamos estudar o eixo Y, que é o nosso movimento retilíneo uniformemente variado. Tá bom? A expressãozinha lá, né? Aí seria H é igual a H0 mais V0 no eixo YT mais meio de GT ao quadrado, certo? O V0Y, como lançamento horizontal, em Y, no eixo Y, na saída ali, é zero, né? Toda vez que tem um movimento horizontal, o V0Y é zero, então isso aqui é zero, tá? O H seria o Y1, então fica Y1 é igual a H0 é zero, coloca o zero ali, né? É igual, então fica G é 10, foi dado 10 sobre 2, posso colocar direto 5t ao quadrado? Isso, professor, tá aqui, ó. Tá bom até aqui? Professor, e agora? Agora é o seguinte, pessoal, matemática ali, ó. O que seria o Y1 em relação ao ângulo de 35? Não seria o cateto oposto? O que seria o X1? Não seria o cateto adjacente? Então eu posso colocar aqui tangente de 35 graus é igual coca cateto oposto, que seria Y1 sobre X1. Bem boladinho, né? Então vamos lá, tangente de 35 foi dado 0,7, então fica 0,7 é igual. Ali você vai ter aqui, quanto que é o Y? 5t ao quadrado. E aqui 25t. Tá? O t você corta aqui, ó, um t com um t daqui, tá? E agora você multiplica em x. Tudo bem? Então fica 5t, veio colocar um aqui embaixo para facilitar a sua vida. Então fica 5t, né, é igual a, eu poderia cortar 5 com 25 já, né, pessoal? Posso cortar aqui? Vou apagar aqui, ó. Simplificar, né? Mais fácil também aqui, ó. Corta aqui, ó. 5 com 25. Então dá 1 e dá 5. Né? Certo? Então só sobrou daqui lá de cima t, né? Fica t ao quadrado com t, ficou t ali, t vezes 1t. Então fica t é igual. Então fica 0,7 vezes 5. 3,5 segundos, pessoal. Ele fica 3,5 segundos planeando no ar, como um beija-flor. Tá bom? Boa questão, né? Muito legal, pessoal. A gente está envolvendo aí, né? Muitas questões, às vezes um pouco trabalhosas, mas o que vale é para que você tenha noção do grau de dificuldade que pode ser encontrado na prova e você tenha o discernimento de saber, numa questão só, alguns assuntos relevantes e alguns assuntos pertinentes da prova. Não é mesmo? Vamos para o próximo. Um amolador de facas, ao operar um esmeril, é atingido por fagulhas incandescentes, mas não se queima. Já viu isso? Está lá, né, mesmo com vamos dizer, uma proteção no rosto, às vezes cai assim no pulso, mas ele não se queima não. Por que será? Bom, primeira coisa que você pode analisar é sobre material, né? É sobre quantidade de facilidade de aquecer ou esfriar. Lembra? Você tinha a capacidade térmica, que seria a grandeza física, que relacionava a capacidade que o corpo tem de aquecer ou esfriar, né? Então seria Q, que é a quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura. Né? Isso aqui é a formulazinha da nossa capacidade térmica. Vou te dar um exemplo. Capacidade térmica de um material, vou chutar aqui, é 50 calorias, vamos colocar um sistema mais usual, dividido por graus Celsius. Na prática, o que quer dizer um corpo que tem essa capacidade térmica? Ele fala assim, para esse corpo variar a temperatura de 1 grau, ele necessita de 50 calorias. Se você tivesse outro corpo, por exemplo, de 100 calorias, para variar a mesma quantidade, ele queria mais calorias. 100 calorias, né? Seria mais energia. Então, se você analisar aqui, na nossa relação, quanto maior a variação de temperatura, mais rápido um corpo aquece ou esfria. Recebendo a mesma quantidade de calor, menor a capacidade térmica.
Então, quando você tem um corpo, né, ΔT elevado, mais rápido aquece, mais rápido aquece. E ao mesmo tempo, mais rápido esfria. Como a fagulha bate nele e não se queima, quer dizer, ela sai ali, né, daquela incandescência a 400 graus, só bater na pele, ela rapidamente absorve energia e já esfria, né? Então ela tem o quê? Baixa capacidade térmica. Se você analisar então, pessoal, a alternativa certa é a alternativa C. Se ele pensasse num calor específico, também você poderia relacionar. O calor específico ele relacionaria, né, em mim, também com a capacidade térmica, né? E ao mesmo tempo você poderia falar, quanto mais rápido aquece ou quanto mais rápido esfria, menor a capacidade térmica, menor o calor específico. Então, se te falasse um pouquinho sobre material, sobre substância diferente, você através do material você definisse, né? Por exemplo, por que a água do mar aquece e esfria mais demoradamente do que a areia? Porque a água do mar tem uma substância diferente, né, do que a areia. Então, o Czinho da água do mar, ela é menor que o Czinho da areia. Ela quer o quê? Desculpa, o Czinho da água do mar é maior que da areia. Ela quer muita energia para aquecer e também muita energia para resfriar. Já o Czinho da areia, que aquece mais rápido e esfria mais rápido durante o dia e a noite, ela tem um Czinho menor. Ou ele poderia, então, dar a resposta para você em função da capacidade térmica ser menor ou do calor específico ser menor, também poderia. Como na alternativa ele falou, tem calor específico muito grande? Não. Se ele tiver muito grande, ele quer muita energia para aquecer, quer muita energia para esfriar, demoraria para esfriar e ia queimar a pele, tá bom? Então, alternativa certa da questão 8, pessoal, alternativa C. Os motores dos foguetes atuais são chamados de criogênicos, pois utilizam oxigênio e hidrogênio, líquidos a menos 255 graus Celsius, armazenados em tanques especiais. A temperatura de armazenamento do comburente e do combustível na escala Fahrenheit vale? Bom, ele quer saber relacionado com temperatura, né, pessoal? Celsius com Fahrenheit, né? Você lembra das relações, né? Celsius com Fahrenheit. Vamos relembrar, né? Fica assim, TC. Eu ensinei vocês como chega aqui, né? Fazendo os pontos fixos, né? Sobre 5 é TF menos 32 sobre 9. Você tem isso aqui, né? Então agora ele deu para você os valores, o valor da escala centígrada, né? A escala Celsius. Então você joga ali, só para jogar ali, você vai achar um valor menos 255 sobre 5 é igual ao TF menos 32 sobre 9, certo? Bom, menos 255 sobre 5 dá menos 51. Então fica menos 51 igual TF menos 32 sobre 9. Você vai colocar aqui o número embaixo e vai multiplicar em x. TF menos 32 é igual, preciso de uma continha aqui, né? Vamos pegar uma calculadorzinha. Preciso da continha 9 vezes 51. 9 vezes 51. 459. Então vai ficar menos 459. TF vai ficar menos 459 mais 32, vai para lá, né? Então fica aqui vamos lá 32 menos 459 menos 427, né? Então vai ficar a continha menos
427 graus Fahrenheit. Tudo bem, galerinha? É passar o menos 255, né? Passar o menos 255 para Fahrenheit, tá bom? Então, alternativa certa, galerinha, alternativa B. Vamos pro próximo. Tomar uma aguinha. Eu vou dividir em duas partes de correção, tá, pessoal? Vou até a 12 e depois na segunda parte para chegar até os 24, tá bom? Totalizando. Então, vocês vão receber esse vídeo em duas partes, tá? Número 10. Num circo, um motociclista deve percorrer o perímetro interno de um trilho circular vertical de raio 4 metros, partindo do repouso de um ponto com altura H. Legal. Se a velocidade do motorista ao passar pelo ponto A é de 10 metros por segundo, qual o valor em H em metros? Tá certo, galerinha? Então vamos lá. Primeiro, não há atrito, né? Então é um sistema conservativo. Então vamos colocar aqui o seguinte. Eu gosto de fazer assim, ó. Todos que eles vai passar no ponto. Eu vou traçar aqui uma reta. Não, ficou feio. Por que você traça uma reta lá em cima? Olha, galera, tudo é questão de gosto. Aliás, eu não vou nem fazer isso, senão o aluno não gosta muito, né? Ah, não, professor, coloca a reta, coloca o nível no chão mesmo. Então tá bom, vai. É porque se você coloca lá em cima, você já elimina lá em cima uma possível energia potencial, tá bom? Mas tudo bem, vamos colocar assim, acho que eu vou fazer a maneira que você mais entende, tá? Então aqui no nível, para nós, é o nível 0, 0 metros. Tá legal. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, chamar isso aqui de ponto B, tá? E você tem um ponto A ali, né? Ele quer saber quanto que vale o valor de H. Tá, então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Sistema conservativo, energia mecânica vai ser conservada. Ela é constante. Então, eu posso falar que a energia mecânica final, que seria a energia mecânica em A, é igual a energia mecânica em B. Tá bom? Bom, de energia mecânica, aí você tem altura, velocidade, você pode colocar energia mecânica em A. Você pode colocar energia cinética mais energia potencial gravitacional, né? Porque não tem mola ali. E em B, você pode colocar também energia cinética mais energia potencial gravitacional. Bom, lendo o exercício, o figurinha falou que ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade no ponto B é igual a 0. E se a velocidade em B é igual a 0, ele não tem energia cinética. Então, isso aqui você corta. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos abrir a formulazinha agora? Vamos lá. Energia cinética em A seria M vezes VA ao quadrado sobre 2. Mais energia, mais feio, né? Que fica grudadinho, né? Fica ruim. Dá a mesma coisa, quer ver? Mais energia potencial em A, mGh. É igual energia cinética em B. Quando eu coloco mGh, eu vou colocar aqui H de A. Depois aqui mGh relacionado a B. Tá bom? Bom, o que eu posso cortar ali? O que tem tudo? A massa. Certo? Tudo bem? Agora nós vamos jogar os valores. Foi dado VA, professor? Foi. Olha lá, ele passa em A 10 metros por segundo, então fica 10 elevado ao quadrado. Estou jogando o valor que me deu, tá bom? Dividido por 2. Mais G é 10 vezes H de A, né? Olha só o H de A aqui, ó. Em relação ao chão.
H de A está aqui, ó. É isso? Isso é H de A? Não seria o diâmetro? Não seria, então, 2R? Sim ou não? Tudo bem? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui 2R. Tudo bem? Bom, certo? É igual G, que é 10, vezes H de B. O H de B é essa distância aqui, ó. Em relação ao chão. Está aqui já. Hzinho. Tá bom? Tudo bem? Então, vou colocar ali Hzinho. Professor, o raio foi dado. Tá bom, ele quer o Hzinho, não quer? Quer? Então, fica 10 quadrado, 100. 100 sobre 2 dá 50. Então, fica 50 mais 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes o R. 4. É igual a 10H. Tá? Tudo bem? 50 mais 20 vezes 4 dá 80. 50 mais 80, 130. Então, fica 130 é igual a 10 vezes H. E você vai ter um H aqui de 13 metros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pertinho de mim ali? Sossegadinho? Então, alternativa certa, alternativa C. Próximo. Um carro Sport de 1.000 kg consegue atingir a marca de 108 km por hora em apenas 10 segundos, partindo do repouso. Supondo que a aceleração do carro seja constante durante esse intervalo de tempo, pode-se afirmar que o trabalho realizado pela força resultante nesse intervalo de tempo e a potência correspondente vale, respectivamente. Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui uma estrada. E tem um carrinho. E esse carrinho vai se mover, né? Parte do repouso. Então, vamos colocar aqui V0 é igual a 0, né? Ele vai atingir uma velocidade final de 108 km por hora. Né? A massa do carro foi dado, que é 1 tonelada, né? É 1.000 kg. Foi dado o tempo para ele fazer todo esse trajeto. Tempo é igual a 10 segundos. Tá? E ele quer saber o que? Trabalho da resultante. Vou colocar aqui os dados. E a potência. Tudo bem, pessoal? Bom, primeira coisa, trabalho resultante. A gente vai lembrar. Misturou trabalho com velocidade, você pode colocar igual a variação da energia cinética. Tá? Então, fica trabalho da resultante é igual energia cinética final menos energia cinética inicial. Como ele falou que ele parte do repouso, então já pode cortar, não tem aqui, né? Energia cinética inicial. Então fica trabalho da resultante é igual a energia cinética. Então fica M V ao quadrado dividido por 2. Bom, aí você tem que passar, né, a velocidade para o sistema internacional, né? Todos nós sabemos que isso é praxe dos vestibulares, né? Você vai dividir aqui por 3,6. Esse númerozinho já está manjado, né? 30 metros por segundo, certo? Então você vai jogar ali, volta na expressão, trabalho da resultante. Então vamos lá. Massa, 1.000 vezes 30 elevado ao quadrado dividido por 2, tá? Então, trabalho da resultante. Pessoal, 30 ao quadrado é 900.
900 vezes 1.000, 900 mil. 900 mil por 2, 450 mil. O que? Joules. Professor, mas ele quer em quilojoule. Isso aqui, 1.000 joules. 1.000 joules é quilojoule. Então, você pode ter diretamente o trabalho da resultante igual 450 quilojoules. Então, você tem aí a primeira resposta. Tudo bem? Bom, agora ele quer saber a potência, né, utilizada aí, dado pelo carro, né? Então, pelo motor. Então, potência, coloca aqui potência, pot, é o trabalho realizado pelo motor, né? Que nós achamos trabalho de resultante, dividido pelo intervalo de tempo. Então, você vai ter uma potência aqui. Como ele quer a resposta em kilowatts, então vamos deixar já em kilojoule, né? O trabalho. Então, já vou jogar 450. Então, 450 dividido pelo tempo, que é 10 segundos. Fica quilojoule por segundo, fica kilowatts, tá bom? Isso aqui dá quanto? 45, pertinho diminuir, 45 kilowatts. Uma questãozinha também que costuma cair na IR, tá bom? Esse estilo, tá? Então, alternativa certa. Espero que você tenha entendido a alternativa A. Próximo. Uma máquina térmica que opera segundo um ciclo de Carnot tem uma eficiência de 20%. Ela opera entre dois reservatórios térmicos, TQ e TF, TQ maior que TF, sendo que a temperatura do reservatório mais quente é 75% superior àquela do reservatório mais frio. Vou falar para você isso. Qual a alternativa que melhor representa a temperatura do reservatório mais frio, que é o TF, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, máquina térmica retira calor da fonte quente, trabalha parte desse calor e rejeita para a fonte fria, né? Então você está trabalhando no ciclo de Carnot aí. Bom, foi dado também o rendimento. Você lembra da formulazinha do rendimento? Rendimento, segundo Carnot, é 1 menos TF sobre TQ. Essa aqui é a fórmula de rendimento segundo o ciclo de Carnot. O máximo possível, né? Tá legal, professor. E aí? E aí, esse rendimento você tem que é 20%. Já vamos colocar ali 20%, vou colocar 0,2, tá, pessoal? Porque 20% é para efeito de resposta. O certo 20% é 0,2, tá bom? Então, vamos colocar aí, já de 20%, então fica 0,2 é igual 1 menos. E aqui, TF sobre TQ. Bom, eu vou isolar o TF sobre TQ de um lado. Então fica aqui TF sobre TQ. É igual. Então fica 1 menos 0,2. Né? Tudo bem? Então você vai ter aqui TF sobre TQ. Zero 0,8. Ele quer o TF, né? Então você vai colocar TF igual 0,8 TQ. Deixa essa expressão aqui. Bom, ele falou que a temperatura da fonte quente, TQ, pegadinha tá aqui, ó. TQ é 75 graus Celsius superior à temperatura fria. Então, temperatura TF da fonte fria mais 75. Professor, o senhor tem que transformar esse 75 em Kelvin? Não. Aí que é a pegadinha. A variação da temperatura na escala graus Celsius é igual à variação da temperatura na escala Kelvin. Por exemplo, se você colocar assim, um exemplo, depois você pode até fazer 10 graus Celsius, se soma com 75 a mais, dá 85. Então, mudou 75. Se você pegar 10 graus Celsius, equivale a quanto na escala Kelvin? 10 graus Celsius, 283.
Se você soma também com 75, vai dar um valor que, na realidade, a variação é igual. Então, esse 75 graus Celsius é a mesma coisa que 75 Kelvin. Essa que é a pegadinha da questão. Tá? Então, já está em Kelvin. Porque isso a mais, o mesmo a mais ou mesmo a menos para as duas escalas Celsius e Kelvin é a mesma. Essa que é a pegadinha, tá? Então, apenas eu só vou substituir agora. Como ele quer saber aqui, ó, eu vou pegar aquilo ali, ó, colocar aqui, pegar aquela expressãozinha de baixo ali. Fica TF é igual 0,8, abre parênteses, TF mais 75, que é o TQ. Moral da história, a variação da escala Celsius é igual à variação da escala Kelvin. Moral da história, somar em Kelvin é a mesma coisa que somar em Celsius. Só isso que eu estou falando. Mais 75. Então, mais 75 Kelvin também, tá bom? Então, agora é só terminar a continha, pessoal. Fica TF é igual 0,80 TF, fazer a chuveirinha, né, distributiva, menos dá 60, é isso? 60. Vai para lá, né? Mais 60. Vai para lá, TF com menos 0,8 TF, 0,2. Então fica 0,2 TF é igual a 60. Então fica TF é igual a 60 sobre 0,2. Se você multiplicar em cima e embaixo por 10, vai dar 600 sobre 2, né? Metade de 600, 300. Kelvin. Tá ok, galera? Então, alternativa certa, alternativa D. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte da equação. Logo, logo a gente volta para a segunda parte. Abraço.